Nosso estudo hoje no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, página 253, no item 26, nas aflições da vida. Se você quiser fazer perguntas, tirar aí alguma dúvida, basta levantar a mão que providenciaremos papel e caneta. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder, quando tem uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar, como um pai recusa a seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual a tivermos suportado. Capítulo 27, número 6, capítulo 2, números 5, 6 e 7. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Para o esclarecimento desta leitura de hoje, a palavra Sérgio Bebiano e também Gisele Eleutério. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa iluminada de paz, de amor, de caridade. Também quero cumprimentar aqui os nossos amigos internautas, que agora também podem nos assistir através do nosso site, da internet, onde todos os nossos estudos, as nossas palestras são gravadas, filmadas e disponibilizadas aí para todo o mundo, na verdade. Inclusive, amigos nossos, brasileiros, companheiros nossos que estão aí em outros países, que agora também estão em a condição e a possibilidade de estar estudando essa doutrina abençoada e maravilhosa. Bom, meus queridos, conforme foi colocado, estudamos aqui toda quarta-feira o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro abençoado, maravilhoso, que nos dá aqui um roteiro firme, um roteiro seguro, um norte, aonde nós, com certeza, podemos seguir sem hesitação. Nós vamos passar para a nossa querida amiga Gisele, que vai estar fazendo uma explanação sobre o texto lido. Vocês podem também fazer as suas perguntas, que nós tentaremos responder a todas elas, já temos algumas aqui, e vocês podem estar fazendo aí, basta levantar as mãos, que nós levaremos aí papel e caneta para vocês, tá certo? Desejo a todos um excelente estudo. Obrigado, querida, fica à vontade mais uma vez pela boa vontade de estar aqui sempre conosco. Boa noite a todos, aos internautas. Como o Sérgio acabou de falar, nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, já está na parte das preces. Hoje o tema, já foi lido inclusive a prece para a gente, é nas aflições da vida. Eu falei disso em uma outra oportunidade que eu estive aqui também, falando de preces. Nós não podemos esquecer em momento algum que nós vivemos no mundo de provas e expiações. E enquanto seres em evolução, no mundo de provas e expiações, obviamente nós vamos passar por momentos de aflições, de sofrimentos. E muitas vezes o tema se refere à prece nas aflições. Nesses momentos de muito sofrimento, de desespero, de aflição,
nós recorremos à prece. Nós solicitamos a Deus, a espiritualidade, que interceda para que a gente deixe de sofrer. E muitas vezes as nossas preces não são atendidas. E na maioria das vezes, quando isso acontece, a pessoa se revolta, né? E as perguntas são sempre assim: por que comigo? Por que aconteceu na minha família? Por que a espiritualidade não me atende? Por que Deus não me socorre? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente faz uma oração, que a gente entra em sintonia com a espiritualidade, que a gente solicita uma intervenção, a gente tem que ver que muitas vezes o atender, né, a resolução desse problema não vai ser benéfico ao nosso processo evolutivo. Como nós temos uma visão muito curta, a gente tem uma visão da atual existência. Nenhum de nós aqui consegue lembrar das nossas existências anteriores. Então, as nossas aflições, muitas vezes, a gente acredita que sejam decorrentes de situações ocorridas nessa atual existência, que é o que a gente consegue perceber, que é o que está na nossa consciência, que está na nossa memória. Então, quando a gente se limita a buscar respostas somente no presente, nessa atual existência, de fato, nós não vamos conseguir respostas. Porque numa mesma família, e a gente vê isso muito, né, as mães falam: eu criei 5 filhos, todos com o mesmo tipo de educação, todos com o mesmo amor, e por que eles são tão diferentes? Por que alguns sofrem, outros não? Por que às vezes a vida de um dos filhos é extremamente árdua, enquanto o de outro é mais leve? E muitas vezes a gente vê pais falando dessa forma. Se a gente for pensar de fato só no presente, aí fica muito difícil a gente entender de fato as aflições e os sofrimentos. Mas quando a gente faz uma análise do processo evolutivo, nós vamos ver que as nossas aflições de hoje são decorrentes de situações que nós vivemos em existências anteriores e que nós não temos consciência delas, né? A gente faz sempre a comparação com o iceberg. O iceberg, a gente vê lá na geleira um iceberg, a gente vê lá aquela ponta de gelo, mas a gente não tem ideia da imensidão da geleira que está ali embaixo. A gente vê só a pontinha. É o que a gente consegue, nessa imaturidade nossa, evolutiva, é o que a gente consegue ver. A gente consegue ver um pouquinho do nosso processo evolutivo. E é nesse pouquinho que muitas vezes a gente entra em aflição, entra em desesperança e acha que Deus, que a espiritualidade não está atendendo às nossas preces. O primeiro ponto a gente pensar seria esse. E o segundo, quando a gente fala, tá, então existe todo um processo reencarnatório, então existe coisas que são predestinadas, existe um destino, tudo tem uma fatalidade, está predeterminado, né? Seria outro ponto de vista da gente pensar. Então, se não adianta eu, no meu desespero, rogar a Deus e a espiritualidade para que me ajude, porque faz parte do meu processo reencarnatório, como é que seria isso, então? Qual a eficácia da oração? Qual a eficácia da fé se as coisas já estão pré-determinadas dentro do meu plano reencarnatório? Se assim também a gente pensasse de uma forma tão simplista, a gente, então, não conseguiria entender por que Deus, na sua infinita misericórdia, nos fez co-criadores, né? Nós temos a razão, a inteligência, a vontade, o trabalho. Nós temos muitas leis que regem o processo evolutivo. Uma delas é a lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir. Então, nós temos que pensar que quando existe um processo reencarnatório, existe sim um plano, existe sim sofrimentos que são reais nesse atual momento por causa que eu preciso para a minha educação, mas existe também a possibilidade de mudança através do livre-arbítrio. Todos nós somos capazes de transformar a nossa história. Todos nós somos capazes de transformar nosso processo evolutivo gradativamente. Então, as nossas aflições, elas fazem parte, sim, desse processo. É um processo de reeducação, visto o atual mundo que nós nos encontramos. Trata-se de um mundo de provas e expiações, trata-se de um mundo de sofrimentos. Nós vamos ter momentos, de fato, de muitas aflições.
Então, quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente entra em sintonia com a espiritualidade, o que a gente está pedindo de fato? A gente tem que pedir, não é a resolução daquele problema, mas é que eu tenha paciência, tolerância, perseverança, que eu tenha clareza, né, para que eu possa conseguir contornar e resolver da melhor forma possível esse problema, essa aflição que me aflige, né? Infelizmente, nós não acreditamos em milagres, né? Não é porque eu preciso de uma mudança drástica na minha vida que ela vai acontecer num passe de mágica. Nós sabemos que isso não existe dentro de um processo evolutivo. Enquanto espíritos em evolução, as mudanças vão acontecendo ao longo do tempo. E esse ao longo do tempo não são dias, nem meses, nem uma única existência. São muitas existências. Por isso que um dos pilares da doutrina espírita é a pluralidade das existências, o processo reencarnatório, que é de extrema misericórdia divina. Se a gente não deu conta agora, a gente pode tentar de uma próxima vez, de uma outra vez. E é esse processo gradativo que a gente vai, de fato, diminuindo as aflições que nos afligem hoje nessa atualidade, né? Então, quando a gente pensa na Terra, como eu falei, no iceberg, essa prece nos remete ao capítulo 2 do livro do Evangelho, que é exatamente quando fala que meu reino não é desse mundo, né? Essa prece nos remete, então, a esse capítulo, que é exatamente, nós não podemos analisar a nossa existência como essa única existência terrena. O reino não é esse, né? Quando a gente consegue vislumbrar que o nosso objetivo final é o mundo espiritual, de lá viemos e de lá retornaremos, e que nosso objetivo final é uma perfeição relativa, que gradativamente a gente se aproxime dos ensinamentos de Jesus, este é o nosso objetivo. Então, se eu tenho claro o meu norte, claro que essa terra é um estágio passageiro, a gente está aqui transitoriamente, o objetivo final é de fato o mundo espiritual, quando Jesus nos fala, meu reino não é daqui, né? Então, a gente tentar entender toda a problemática humana nessa única existência terrena, de fato, nós não vamos conseguir. De fato, nós não vamos ter respostas para todos os problemas, e principalmente no país que a gente vive de tantas injustiças. Como é que a gente vai conseguir explicar, entender e compreender nessa visão tão restrita de uma única existência? Então, quando a prece nos remete que nosso mundo não é esse, né, fica muito mais fácil lidar com as aflições da vida. Então, quando em estado aflitivo, quando em estado desesperançoso, quando eu estou muito mal, que eu vou recorrer à oração, que seja uma oração consciente, que eu, enquanto espírito evolutivo, compreendo a transitoriedade dessa existência, e que eu rogo à espiritualidade que me dê forças, me dê perseverança, me dê tolerância, me dê entendimento para que eu possa suportar as vicissitudes dessa vida, para que eu possa gradativamente compreender o sofrimento e fazer dele, de fato, um processo de reeducação, né? Quantas vezes, e o texto até fala isso para a gente, quantas vezes um pai nega para um filho, né, o filho quer muito uma coisa, quantas vezes o pai nega e fala, isso não é bom para você agora? É essa análise que a gente tem que fazer. Talvez o que a gente queira muito hoje em prece, e muitas vezes a gente faz preces querendo muito determinadas coisas, talvez o pai, na sua misericórdia divina, saiba que isso, como ele tem a dimensão do iceberg inteiro, de todo o processo, ele saiba que isso não é o mais importante para você nesse momento, para nós nesse momento. O pai faz isso com os filhos o tempo todo. O pai baliza a educação e o crescimento do filho. É isso que Deus faz conosco, é isso que a espiritualidade está fazendo com a gente. Está balizando, né? Está nos contornando, nos ajudando nesse processo evolutivo. E balizar
é colocar limite. E nós precisamos de limite. Nós somos espíritos evoluídos. Nós somos espíritos ainda em evolução. Nós temos muito mais vícios e erros do que virtudes. Porque, do contrário, a gente não estaria aqui, no mundo de provas e expiações. Se nós estamos aqui, é porque nós ainda precisamos de limite. Nós ainda precisamos de balizamentos. Nós ainda precisamos de reeducação e de educação. Então, muitas vezes, na aflição, quando a gente ora, a gente tem que ter essa compreensão. Será que esse sofrimento do qual eu estou passando nesse momento, que está tão difícil, qual é o objetivo dele no meu processo evolutivo? Por que isso? Né? A gente não tem que perguntar por que eu, mas qual o objetivo desse sofrimento? Por que por hora eu estou passando por tantas dificuldades? Qual o propósito disso? A aflição é essa, né? A aflição, ela vem e ela traz essa desesperança, né? O desespero, quer dizer, não tem esperança que isso vá mudar. Mas quando o nosso norte, né, que a gente consegue entender que o nosso objetivo é a vida espiritual, que o nosso reino não é esse, nós estamos aqui transitoriamente em evolução, a gente consegue entender que esse propósito, esse objetivo. Então, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que nós precisamos contar o tempo todo com a misericórdia divina, com os bons espíritos que ajudam nesses balizamentos da nossa vida, né? Mas nós temos que ter a consciência, a compreensão, o entendimento que nem sempre aquilo que eu peço é o melhor para mim nesse momento. Né? Então, acho que a gente tem que sair daqui assim, convicto, a gente precisa sim de oração, a gente precisa sim entrar em sintonia com essa espiritualidade para nos auxiliar nesse processo, mas nós temos que entender, né? Existe uma passagem do Evangelho, aquilo que você pedir, você obterá. Né? Então, pedir e buscar. E outra passagem importante que fala é que não adianta só pedir e cruzar os braços. Eu tenho que pedir, mas fazer a sua parte, que Deus, a espiritualidade, fará dela. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que quando a gente ora, de quando a gente entra em sintonia com a espiritualidade, a gente tem que ser um ser ativo dentro desse processo de mudança. Não é só pedir, né? Nós temos que nos comprometer com a mudança. Verdade. Essa pequena passagem, meus queridos, do Evangelho, nos leva aqui a profundas reflexões. Olha só, tem uma pergunta muito interessante que nos chega aqui, que a pessoa fala assim: então não adianta rezar, já que Deus vai nos dar só o que Ele entende que é bom para nós? Não adianta mesmo não, meus queridos. Rezar não resolve, rezar não adianta nada. Outro dia chegou uma senhora aqui, e eu fui conversar com ela. Ela estava muito desesperada, pedindo ajuda, e veio aqui para fazer o acolhimento. Ela, que era muito católica, nunca tinha adentrado a uma casa espírita, então ela estava ansiosa, estava até nervosa, porque ela achava que centro espírita era outra coisa. E isso não a culpa, porque eu também pensava assim. Quando eu fui pela primeira vez no centro espírita, eu cheguei morrendo de medo. Eu achava que o bicho está pegando lá, e baixando espírito para cá, baixando, né? Porque eu tive uma experiência espiritualista num lugar que não era uma casa espírita, né? Não era um centro espírita, e o tempo estava feio lá, né? E bebida, e tambor, e aquele negócio. E eu achava que centro espírita era isso, né? Fazer trabalho, aquele negócio todo. E ela estava toda ansiosa. Olha, eu vim aqui porque uma grande amiga minha, que é de muita confiança minha, que eu prezo muito, falou que eu tinha que vir aqui para resolver meus problemas. E falou que aqui vocês resolvem os problemas da gente. E a minha vida está um inferno. Eu não estou aguentando mais. E eu vou dizer uma coisa para você, Sr. Sérgio. Olha só, eu rezo muito. Na verdade, eu já acordo todo dia rezando. A primeira coisa que eu faço na hora que eu levanto, em jejum, é rezar o terço. Eu rezo o terço todos os dias de manhã cedo, em jejum, de joelhos. Depois é que eu vou fazer café,
Aí eu vou arrumar a casa. Enquanto eu estou arrumando a casa, eu coloco um copo de água em cima da televisão, que eu fico ali ouvindo a missa. Aí, na hora do almoço, eu faço a minha prece. Às 3 horas, ali na hora do ângelo, eu vou e eu faço também a minha oração. Eu rezo de novo o terço. E quando é à noite, eu faço a novena. Todo dia. E as coisas não estão melhorando. E eu estou rezando, e ó, eu estou desempregada. Eu não arrumo emprego, e eu rezo e não arrumo emprego, e as coisas estão difíceis demais da conta, e eu já estou passando falta das coisas, então eu cheguei num desespero, que eu falei assim, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou acabar com a minha vida. Então essa minha amiga chegou e falou assim, não, vai lá, procura o Sérgio Bebiano, lá no Centro de Jesus Nazaré, que eles vão te ajudar. Eu estou aqui, então eu vim aqui, porque diz que esses espíritos, essas coisas, tudo, né, pode atrapalhar a vida da gente, e diz que vocês resolvem aqui os problemas da gente. E eu falei assim, a gente resolve mesmo. Aqui a gente resolve tudo. Né? E eu já sei qual que é o problema da senhora. Sr. Sérgio, é os espíritos que não deixam eu arrumar emprego? Não, o problema da senhora não é os espíritos, não. O problema da senhora é que só está rezando demais. E ela regalou muito católica, né? E ela regalou assim, só tem que parar de rezar. Para de rezar, que rezar não funciona. Esse negócio de rezar, isso é coisa de gente boa, fica rezando, isso não resolve nada não. Não, Sr. Sérgio, mas rezar é bom demais, porque a gente reza. Não, rezar resolve não. Está resolvendo o problema? Não está resolvendo, não resolve. Mas então o que eu tenho que fazer? Só tenho que fazer oração. Uai, Sr. Sérgio, mas é a mesma coisa? Não. Oração é outra coisa, rezar é uma coisa. Oração é orar e ação. Ore do fundo do seu coração, ore a Deus, ore a Jesus, ore para os bons espíritos, ore para os santos, só não deve ter um monte de santos de devoção, que são espíritos iluminados, ora para eles, peça, mas peça com humildade, mas depois vai para a ação, ore e vai para a rua, vai distribuir currículo, vai correr atrás. Passaram-se 2 semanas, chega a senhora aqui toda sorridente, arrumei emprego, arruma mesmo, hein? Gisele falou muito bem aqui, né? Faça a sua parte, que Deus faz a parte dele. Buscai e achareis, olha só, está escrito lá. Deus, meus queridos, dá o alimento ao pássaro, mas não coloca no ninho não. O passarinho tem que sair do ninho, tem que se esforçar, tem que bater a asinha, e ir lá na outra, lá para poder pegar o alimento e voltar, porque senão ele vai morrer de fome. Mas ele tem que fazer a parte dele. Assim somos nós. Nós temos que fazer as nossas preces, sim, mas temos que fazer a nossa parte. Mas, olha só, então por que tem algumas pessoas que as coisas melhoram? Por que tem pessoas que fazem as suas preces e as coisas encaminham tudo e as coisas melhoram? Não está falando aqui que Deus vai dar e tal, dá para um em detrimento dos outros? Mas olha só, nós temos que entender, meus queridos, como a Gisele falou na fala dela, que nós temos sim, a gente vem com no nosso cronograma de reencarnatório, nós temos que passar por uma série de situações. Isso já é um propósito. Muitas vezes, não raro, também nós participamos de todo esse nosso processo no plano espiritual. Então, às vezes, vamos passar por situações difíceis aqui. Então, a prece, ela realmente nos alivia, nos fortalece, nos dá resignação para passar por esses momentos difíceis. Difíceis, mas necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Mas então, por que algumas pessoas ali, que as coisas estão difíceis e as coisas melhoram? Olha só. Isso já não está no cronograma dela, já não está no projeto reencarnatório dela? Sim, então por que mudou? Porque pode mudar, olha só. Mas não está no destino? E muitas pessoas falam assim, então não tem destino? Você já não vem para passar por aqueles processos? Não existe destino? Existe. Existe um destino. Então, ele não está traçado? Está. Tem um destino e ele está traçado. Então, mas ele não é definitivo. Olha só, não é definitivo. Existe um destino. Ele está traçado, mas não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos mudar a nossa história para melhor ou para pior. Aí entra o quê? O nosso livre-arbítrio, meus queridos. O nosso livre-arbítrio. Eu posso mudar aqui tudo aquilo que foi programado para melhorar ou para piorar. Nós podemos aprender também pelo amor, e não necessariamente apenas pela dor. Via de regra, não sei por que motivo, a gente sempre escolhe o caminho da dor. Eu vou te contar, o bicho bobo que é o tal do ser humano.
Deus fala assim, você quer aprender pelo amor ou pela dor? Eu acho que pela dor mesmo, né? Deve ser, porque a gente só deve pedir isso aí, porque não pode um trem desse. Mas esse caminho, são 2 caminhos, mas o destino desses 2 caminhos é um só. Um por aqui, vai chegar aqui, o outro por aqui, vai chegar no mesmo lugar. Um pelo amor. Ali está tudo florido, pétalas de rosas, você vai andando, saltitando, passarinho. O outro cheio de buraco, de espinho, de abrolho, de pedra e tal. Aí você chega tudo arrebentado, mas chega também, no mesmo lugar. A opção de qual caminho escolher é nossa. Olha só. E no meio do caminho, se eu posso mudar de caminho? Pode. Ou seja, nós podemos mudar a nossa vida. E quem nos ensina isso é Hamed, não sou eu que estou falando. Hamed, esse espírito de grande escola, nos ensina num livro maravilhoso, ditado ao médium Francisco do Espírito Santo Neto, o livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. E no seu capítulo 1, intitulado Reprogramação, olha só, Hamed vem nos ensinar que nós podemos reprogramar a nossa existência. Nós podemos mudar, ou seja, nós podemos ali aprender pelo amor. E como nos ensina Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. E se eu aprendi por amor, não há necessidade mais de eu sofrer. Porque quando a gente vai entender o que é sofrimento, o que é dor, o que são essas provas, o que é essa expiação, nós vamos entender que ela é benéfica. É o aprendizado, como aqui foi falado para nós. Como a Gisele nos colocou. Nós temos que compreender por que a gente está passando aquilo. E refletir, por que eu estou passando por essa situação difícil? Aquilo tudo tem uma razão. Deus não está nos punindo, jamais. Deus é bom, amoroso, bondoso, misericordioso. Ele está sempre nos dando uma nova oportunidade de nós podermos progredir, de nós podermos aprender, ou seja, de nós reeducarmos. A reencarnação é um processo de reeducação. Onde eu não fui muito bem em algumas coisas, nas reencarnações passadas, nessa, vem para ver se você melhora. Se não foi bem, não vai vir quantas vezes forem necessários para que você possa passar ali por aquela situação e aprender. Como um aluno, uma analogia podemos fazer. Um aluno na escola não foi bom na matéria, no outro ano vai ter que repetir aquela matéria, até que ele aprenda e passa na prova. Assim a gente vem para passar pelas nossas provas. E aí, se passamos bem, não precisamos de repetir aquela prova. Mas no decorrer da nossa existência, nós também podemos mudar de ano, como se assim fosse falar. Ou seja, nós podemos mudar de estrada. Hamed fala nessa lição maravilhosa, ele fala assim, nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. E ele fala assim ainda, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim para nós, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, vamos refletir sobre isso, meus queridos. É isso, querida. Em relação ao que o Sérgio acabou de falar, tem uma pergunta, né, no Evangelho que fala assim, um homem vê arruinada a sua saúde em consequência dos excessos a que se entregou e arrasta até o término dos seus dias de uma vida de sofrimento, em uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura? Né? É a máxima que a gente acabou de falar, que o Sérgio acabou de falar também, do nosso livre-arbítrio, da opção que a gente faz. Né? E ajude a ti mesmo, né? Que a gente tem a máxima, que ajude a ti mesmo, que o céu te ajudará.
Nós somos responsáveis quando, numa situação de doença, que o doente pede a cura em extremo sofrimento, como está falando aqui, mas em função dos excessos que ele mesmo, né, colocou em seu corpo nessa atual existência, como que vai curar? Né? Então, se a pessoa bebe a vida inteira, come mal a vida inteira, uma vida sedentária, ela não faz o mínimo de esforço e quer, em prece, que Deus, que a espiritualidade venha curá-lo. Né? Então, o tempo todo, nos colocando como corresponsáveis por a nossa situação de aflição. Seja por um plano reencarnatório que a gente participou, que a gente, né, elaborou junto na espiritualidade, já no plano espiritual antes de reencarnar, ou a nossa responsabilidade frente aos nossos atos nessa atual existência. A gente não precisa nem ficar pensando muito nas existências anteriores. Vamos apegar essa pontinha do iceberg, que é o que a gente consegue, de fato, entender. Como que a gente tem vivido hoje o nosso dia a dia, em todos os sentidos? Né? Que a gente fala, a gente pode pensar nesse termo orgânico da alimentação, da qualidade de vida e dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o orai e vigiai. Será que a gente está alimentando, né? Como que a gente está alimentando o nosso espírito dessas virtudes? Isso é extremamente importante para que a gente faça a opção, como o Sérgio falou, do caminho do amor, que é um caminho mais tranquilo. Porque mesmo que você esteja em aflição, em sofrimento, quando você tem a clareza do processo, você consegue percorrer esse caminho do amor. Porque a dor, por mais que seja, né, grande, importante, você consegue entender a importância dela nesse processo reeducativo. Então, você consegue lidar com isso, com esse sofrimento de uma forma mais leve, mais tranquila, mais resignada. Né? Então, o tempo todo, o Evangelho, como diz o Sérgio, é ação. Né? Orar e ação. Então, assim, a gente está o tempo todo participativo, nós somos o tempo todo, em função da nossa autonomia, nós somos o tempo todo responsáveis pela nossa existência, pelo nosso processo evolutivo. Né? Então, a gente tem que dar conta de assumir essa responsabilização. É tão bom, né? Colocar a culpa no outro, é tão mais fácil, né? É o outro que não me faz feliz, é o governo que é assim, é porque eu não consigo isso, não consigo aquilo por causa de fulano, de cicrano. É muito mais fácil. Deus não quer, a espiritualidade não quer me ajudar, eu rezo, não acontece nada, não é assim? Como o caso que o Sérgio falou. Mas enquanto a gente não assumir a responsabilidade mesmo desse processo, de escolhas certas, né? A gente não vai conseguir, de fato, alcançar em prece aquilo que a gente solicita. Né? Verdade, meus queridos. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que a pessoa fala assim: é louvável fazer penitências? Isso agrada a Deus e ajuda a realizar nossos pedidos? Participar de procissões também? Olha, com todo o respeito que eu tenho, e que a doutrina espírita também tem, e eu particularmente com os nossos irmãos de outras denominações religiosas, vamos refletir sobre isso. Será que Deus fica feliz com isso? Será que a hora que eu fico ali em jejum, dias às vezes, horas e horas, o dia todo, ou então vários dias de jejum, ou quando eu, por exemplo, na quaresma, e aí eu faço a promessa, eu vou ficar 40 dias sem beber, e 40 dias sem fumar, e 40 dias sem comer carne. Né? Será que isso é agradável aos olhos de Deus? Aí eu fico 40 dias, olha lá, não, 40 dias, mas eu passo perto de uma pessoa que está fumando, nossa Senhora Aparecida, ai Jesus amado. Aí eu passo perto de um barzinho, acabou que lá serve lá uma cerveja geladinha, uma cachaça, um uísque. Aquilo lá enche a boca d'água. Nossa, mas eu fiz uma promessa, né? Aí você passa perto do churrasquinho e está com aquele negócio, aquele cheiro, você quase morre. E aí você vai contando nos dedos. Ai, nossa Senhora, ainda falta 39 dias. Falta 38. Ai, meu Deus, ainda falta 10. Aí está parecendo aquelas contagens de foguete. 10, 9, 8. Aí quando chega no último dia, você amanhã.
Mas não é amanhã, é meia-noite. E eu falo isso para vocês, meus queridos, porque eu era assim. Eu era desse jeito. Minha família é muito católica, meu pai muito firme, né? Naquela época, hoje todo mundo espírita. Mas quaresma era o seguinte, não podia comer carne não, e nem beber. E naquela época eu gostava de beber cerveja, né? Graças a Deus, eu não bebo mais nada, mas eu gostava de beber cerveja. E eu gostava muito de acampar, eu adorava acampar. Hoje não tem tempo mais nada, o negócio meu é ajudar as pessoas, vir aqui para o centro espírita, é isso que eu adoro fazer. Mas eu gostava muito de acampar. Então a gente ia, aproveitava o feriado da Semana Santa. E aí terminava a quaresma no sábado, né? Ali, acho que é sábado, meia-noite que acaba, não é isso? Ou sexta-feira, meia-noite, sei lá. Mas enfim, sei que acabava meia-noite. E meu pai falava com a gente, olha, não come carne nem bebe antes de meia-noite. Mas quando estava lá para 6 horas da tarde, nós já estávamos arrumando tudo. Cerveja geladinha, arrumando tudo. 8 horas já lá. Quando lá para as 10 horas, já acendia a churrasqueira, já colocava a carne. Eu dizia, não, mas não pode comer. Porque é meia-noite, né? É só meia-noite que pode. E aí é promessa, né? Porque Deus está vendo. Olha lá, Deus está vendo. Aí você olhava o relógio, ou vontade de adiantar o relógio, né? E ficava que trem. Aí quando está faltando 10 para meia-noite, já estava todo mundo doido ali, a carne já estava no ponto, a cerveja no ponto. Aí a gente ia lá, já tirava a carne, já picava. Deixava tudo prontinho. Ficava, olha, mas não pode comer não, porque não deu meia-noite, né? Olha que bobeira. Dava meia-noite, gente. Nossa Senhora! Sabe aquele povo que veio da guerra? Aí avançava, e comendo, e bebendo, comia e bebia tudo. O que não fazia em 40 dias, fazia em 5 horas. Terminava o resto da noite, até de manhã cedo, bebendo e comendo. Isso é totalmente ilógico, insano. O que isso tem a ver? Se pelo menos eu falo, não, eu vou ficar 40 dias sem comer carne, mas a carne que eu comer eu vou dar para os pobres. O dinheiro que eu ia gastar com bebida eu vou dar para os pobres. Não, você vai comprando mais cerveja, comprando e vai estocando. Porque a hora que chegar a acabar a quaresma, é que nós vai beber mesmo. Porque agora, eu falo, agora tem que tirar o atraso, né? 40 dias, tem que tirar o atraso, tem que beber dobrado, triplicado, quadruplicado. Para poder, de pré, acabar ali. Em 2 dias, o que a gente não bebia em 40, você bebia em 2. E comia em 2 também. Aí é aquele negócio, né? É uma loucura. Será que isso é agradável aos olhos de Deus, esse sacrifício, entre aspas? Autoflagelo. A gente vê, aqui no Brasil mesmo, mas principalmente em outros países, as pessoas ali na procissão se autoflagelando. Pega aqueles chicotes com aquelas lâminas nas pontas e vai batendo nas costas, e o sangue escorrendo. Como que Deus pode ficar feliz com uma situação dessa? E a gente vê às vezes as pessoas em longas caminhadas, eu vou a pé, de uma cidade para outra, a pé ali, né? Muitas das vezes de joelhos, subindo grandes escadarias de joelhos, ali, para pagar promessa. Será que Deus vai ficar feliz? Você está danificando o seu corpo físico, que Deus lhe ofertou, lhe emprestou, para que você pudesse vencer aqui as suas mazelas, os nossos defeitos aqui nessa reencarnação, e a gente vai danificando ele. Tem uns negócios que coloca na coxa e você vai apertando assim, e aquilo vai entranhando no seu músculo. Como que isso pode ser agradável aos olhos de Deus? Então nós temos que também ter aqui o bom senso, que é a chamada fé raciocinada. Aonde que isso vai beneficiar a alguma pessoa? Está beneficiando a você? Não, muito menos. Muito pelo contrário. Você está danificando seu corpo, você vai ficar doente, você vai ficar com inanição, porque você não come, você fica em jejum, enfim, né? Ou então você está machucando seu corpo. E o que alguém vai ficar sendo beneficiado com isso? O que isso tem de louvável? Então aqui não é uma crítica, jamais assim o faremos, é uma observação, para que a gente possa refletir, raciocinar. Será que isso é bom? Será que se eu fizer isso, Deus vai me auxiliar? Não, se eu fizer, eu vou pagar uma promessa. Tem até uma historinha interessante. Conta-se que uma senhora de valores, né? Ela bem de vida, né? Tinha bons recursos monetários. E ela então fez uma promessa a Deus. E se ela ali aquela promessa se realizasse, se aquele desejo, aquele pedido fosse realizado, ela iria dar 10 voltas em volta da igreja de joelhos. E ela ganhou o milagre.
Ela então chamou o seu motorista particular e falou assim: Jarbas, sentou, ficou de joelhos no banco de trás do carro, assim, dê 10 voltas em redor da igreja. Inteligente, né? Deu 10 voltas, de joelhos. Ela não falou se era andar de joelhos ou se era de carro, né? Olha para você ver, pagou a promessa para Deus. Resolveu o problema dela, tá certo? A gente brinca assim, porque para que a gente possa refletir, meus queridos. Definitivamente isso não é aqui louvável a Deus. Não justifica. Melhor seria você utilizar o seu tempo, utilizar os seus recursos monetários, se assim os possui, em favor de uma pessoa necessitada. Faça caridade, que é muito melhor. Ao invés de prejudicar o teu corpo, vai ajudar ali a outras pessoas. Tem uma outra questão aqui também, que eu gostaria de colocar para vocês, aproveitando, é uma pergunta muito interessante, e aqui a pessoa fala assim: o que dizer das pessoas que nos prometem coisas em troca de benefícios? Olha só. Por exemplo, curandeiros, cartomantes, etc. Esses trabalhos têm fundamento? Olha, isso é muito interessante, meus queridos. O que a gente tem mais visto acontecer, né, Gisele? E a gente abre a internet e a gente recebe aquele monte de e-mails, de mensagens, de ofertas de tudo quanto é tipo de coisa. Aqui na nossa cidade de Divinópolis, a quantidade de pessoas ofertando facilidades, benefícios, supostos benefícios, em troca de ali algum pagamento de alguma coisa, bens, dinheiro e tudo aí, é o que mais tem. E hoje isso está se alastrando de tal maneira, e aí não só nessas pessoas que ficam aí oferecendo, são chamados curandeiros, cartomantes e tudo mais, né? Aí dê o nome que você quiser, mas inclusive em algumas situações de algumas denominações religiosas que prometem riquezas. Eu fico às vezes vendo algumas desses programas da publicidade, que a primeira coisa que aparece é um avião enorme, que é o helicóptero, uma casa que é uma mansão em cima de um penhasco mais lindo, uma praia, carros importados de último tipo, e fala assim: se você quiser, vem aqui que a gente resolve o seu problema. E aí vem os depoimentos. Chega lá o caboclo e fala assim: olha, há 30 dias atrás eu não tinha nada. Eu estava desempregado, eu não tinha sequer o que comer em casa. Hoje, depois de 30 dias, hoje eu tenho 5 casas, eu tenho uma empresa que fatura 5 milhões, puxa, em 30 dias, caramba, eu quero ir lá. Imagina, e são coisas incríveis, aquelas histórias, e o povo cresce o olho naquilo. Basta você contribuir. Se você pagou, aí você resolve o seu problema, né? Aí vem os mais diversos depoimentos. Como é que eu estava quebrado, eu estava falido. Hoje eu tenho 100 e tantos funcionários, minha empresa fatura tantos milhões, e eu acabei de fechar um contrato agora essa semana de mais tantos milhões, e assim, as cifras são só de milhões e milhões. Teve um lá que falou bilhão, eu falei, que isso, que loucura. E o interessante é que não tinha nada. Estava quebrado, estava falido, e da noite para o dia, só porque foi, ofertou e tal, e aí começa a receber. Como assim? Como a Gisele falou, é um milagre? De sorte que a gente não acredita em milagre, não é? Então isso não é possível, meus queridos. E aí começa, aí você fala assim, mas esse pessoal é bobo demais. Não. Aí entra a ganância, entra ali que a pessoa está num processo também de fragilidade emocional. Outro dia vi a reportagem, vendendo água mineral, um copinho de água, um copinho desses de água de plástico, descartável. Curava todas as doenças. Custo do copinho de água, R$300. Podia dividir de 3 vezes no cartão. Câncer, só tomar água resolvia o problema. Era só tomar água. Câncer. E resolvia o problema financeiro também. A água resolvia o problema financeiro também. Eu lembro aqui agora. Tudo, qualquer coisa, se você comprasse aquele copinho de água, resolvia o problema. Outro que chegou lá e ofereceu: se você mora de aluguel e se você quer a sua casa própria, então você vai fazer o seguinte: você vai doar o primeiro mês de aluguel seu, e mês que vem você vai ter sua casa própria.
Não, eu acho que o mês que vem você não vai ter casa, porque você não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, você vai ser despejado. Gente, como assim? Não é? Olha só, como que a pessoa pode entrar numa dessa, né? Fragilidade emocional, meus queridos. Fragilidade emocional. É isso que acontece. Olha só, encaixando na pergunta, fala assim, no caso de bezendeira que não pedem nada em troca, é verídico? Estão fazendo bem? Eu vou deixar isso aqui para a Gisele responder. Mas só para concluir a minha resposta aqui, eu trouxe aqui, que eu estou escrevendo no livro, sabe, meus queridos? Uma passagem muito interessante que eu tenho aqui, que é dos os falsos profetas, que é muito, muito interessante, que fica aqui junto com o meu evangelhozinho aqui. Se eu achar que... achei. Olha só. A que ponto que chega essas ofertas para as pessoas. Olha só, Gisele. Isso aqui eu peguei aqui na cidade, na nossa cidade. E a pessoa fala assim, cantinho... Eu não vou falar os nomes. Não vou falar o nome do lugar. Eu só vou falar o que a pessoa oferece. Ela fala assim, além de consultas de tarô, búzio, uma passagem, fala assim, está passando por dificuldade? Quem que não está passando por dificuldade? Dificuldade de quê? Dificuldade familiar, relacionamento, financeira, saúde, problema no trabalho, problema de tudo. Todo mundo tem um negocinho, né? Não perca mais tempo. Com a primeira consulta, notará a diferença. Amor, saúde, vício, negócio e outro. Faz amarração para o amor. Meu filho, ó, trabalho rápido e garantido. Aí você vê que beleza. Esse aqui, ó. Esse doutor em espiritualidade pode mudar o rumo da sua vida sentimental, profissional, familiar. Cuidado, a inveja vem de pessoas estranhas. E vai por aí afora. Os poderes espirituais, que esse caboclo tem aqui. Esse outro aqui, que fala, você tem problemas com amor mal correspondido, depressão, inveja, falta de paz, emprego, não deixe seu comércio ir à falência. Traz a pessoa amada na palma da mão. Vem cá, comer aqui, ó. Olha pra você ver que beleza. Não destrua o seu lar sem fazer uma consulta com fulano de tal. Seja qual for o seu problema, com só uma consulta já resolve o problema. Que maravilha, né? Esse aqui para a nossa cidade aqui também. Trabalhos de mesa branca. Esse aqui é de mesa branca. A nossa também é. Olha só. Agora, se eu colocar o forro preto, vai ser trabalho de mesa preta. Aqui, né? Aí fala aqui. Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho espirituais. A solução para qualquer tipo de problema. Pessoal, comercial, espiritual, amor não correspondido, saúde, inveja, vício molhado. Tem aqui. Atenção, está bem grandão aqui. Realiza a união de casais e faz amarração para o amor. Que coisa maravilhosa. E vai por aí afora. Tem uns montes aqui, olha só alguns aqui, por causa do nosso tempo que nós temos aqui. Esse aqui é chique, ó. Conheça o do tarô, através das forças místicas resolverá todos os seus problemas, por mais difíceis que sejam, como amor, trabalho, saúde, vício, prosperidade, paz, união, felicidade, falta de lucro na sua empresa, nessa crise, olha só que maravilha, ou na lavoura, esse também aqui é especialista no agronegócio, né? Impotência sexual, gente, o bicho está pegando aí, vai lá que tem impotência sexual, resolve também. Estresse, trabalho, afasta a pessoa indesejável e atrai a pessoa amada em poucos dias. Gente do céu, eu não vou ler todos não. Aqui tem de tudo que você pode. Esse aqui, esse aqui também faz judicial, negócio, amoroso, familiar, frieza, também resolve o problema aqui, ó, vício, depressão, isso aqui tem tudo. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Esse aqui estava num post, gente, eu tirei foto, uma foto e depois eu imprimi para me colocar aqui. Primeiro está assim, jovem, está farto dos sermões dos teus pais? Liberta-te, né? Aqui. Agora vem o outro e fala assim, está sofrendo? Partiço tem a solução. Benzo caneta e vademecum para o AB e concurso. Gente, eu vou levar essa caneta e vou benzer ela, eu nunca mais vou precisar de estudar. Eu vou passar em tudo com que é concurso federal, porque a caneta está benzida e ela vai saber as respostas que eu tenho que dar ali. É mole? Destranca o recurso trancado. Resgata o fundo de garantia. O problema da Caixa Federal está resolvido. Vão lá e resolve o problema dele.
Libera o alvará em 3 dias. Meu sonho. Nós estamos numa luta que é uma central de alvarás aqui, fazendo todo o processo de burocratização. Eu sou contador, consultor tributário. Libera o alvará em 3 dias. Trago honorários em 24 horas. Então, olha, você vê, eu que sou aqui, Cleito, advogado, aí tem a inadimplência, viu, Cleito? Trago honorários em 24 horas. Inadimplência não vai acabar. E olha isso aqui, para você ver aqui, Gisele. Pessoa amada em 48 horas com o dinheiro da pensão. Nossa Senhora, esse ganhou de todos os outros aqui. Não, e pior, tem outro aqui. Tira o seu nome do SPC. Gente, pelo amor de Deus, ele tira o nome. Não precisa pagar a conta mais não, é só você ir lá. Faz tudo de conta, depois tira o seu nome do SPC. Lei humão e jurisprudência. O cara é advogado também, tem que recitar na OAB. Está aqui, ué. Né? Eu não tô, isso aqui estava no poste, aqui de propaganda. Então, meus queridos, o que a gente quer dizer com isso aqui? Nós temos que estudar, fé raciocinada, compreender realmente aqui como a doutrina espírita nos ensina. Religião, filosofia e ciência. Tudo tem que ter uma conexão, tudo tem que ter uma razão. Não pode ser dessa forma. Senão a gente vai cair aí em situações e vamos pagar um preço muito caro, não só financeiramente, mas espiritualmente também. Vamos responder essa para a gente poder encerrar. Mas o que o Sérgio está falando é porque, normalmente, as pessoas buscam um caminho mais fácil, né? E se tem esse tipo de publicidade, é porque tem público. E a grande maioria das pessoas querem exatamente isso, em todos os aspectos, né? Você quer a cura do diabetes, mas você não quer fazer o tratamento correto, nem a alimentação correta. Você quer emagrecer, mas você prefere tomar um remédio do que fazer uma reeducação alimentar e uma caminhada. A gente está sempre optando pelos caminhos mais fáceis. Mas, infelizmente, né, uma triste notícia para vocês, a doutrina espírita não tem essas artimanhas. Nós não temos essa possibilidade desse caminho curto e fácil. Como o Sérgio acabou de falar, se nós não nos comprometermos com uma fé raciocinada, se nós não colocarmos em ação, a gente, de fato, não vai conseguir evoluir, né? Então, não acontecerão milagres, não terão pessoas que nos auxiliarão dessa forma, né? Tão infantil. Eu acho que é uma infantilidade acreditar nesse tipo de coisa. Mas a pergunta é, no caso de benzedeira, que não pedem nada em troca, é verídico? Estão fazendo o bem? Nós temos que ter uma clareza em relação à questão da bênção, né? Essas benzedeiras que acontecem, tem uma questão muito cultural. Existem benzedeiras, por exemplo, tem uma benzedeira da minha família, uma senhorinha de 80 e tantos anos, que veio ao longo da família, uma conhecida, que sempre, né, as mães levam a criança para benzer. O que a gente tem que ver é que são pessoas do bem. São pessoas do bem, são pessoas que fazem isso por amor, nada em troca, né? E que eu acho que não teria problema algum, visto que nós, espíritas, acreditamos nessa imposição de mãos através do passe. Nós acreditamos nessa sintonia que nós fazemos com a espiritualidade e que permite, né, que com uma recarga de energia a gente consiga ficar melhor. A gente faz isso no passe, a gente faz isso na água fluidificada, tudo pautado pelo amor e pela caridade e pelo intuito de fazer o bem. Então, a gente sabe que isso é cada vez, pelo menos hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, isso é cada vez mais raro. Eu não conheço nenhuma benzedeira nova, as benzedeiras são quase todas mais velhas, né? Mas elas trazem essa tradição, que eu acho que é até um arquétipo mesmo que vem trazendo de geração em geração, com essa boa intenção de fazer o bem, né? Então, eu acho que essa questão da sintonia, ela é muito importante e a gente tem que se pautar nela também, né? A gente conta com os bons espíritos, a gente sabe da influência nossa enquanto espíritos encarnados. Nós temos uma capacidade enorme de influenciar as pessoas que estão do nosso lado, em função daquilo que você transmite para elas. Se você é uma pessoa que está buscando acertar, que está tendo boas energias, você pode influenciar o seu entorno com isso. A gente influencia as pessoas que estão à nossa volta.
em relação a essa energia que a gente traz. Então, obviamente, essa energia que é trocada entre nós encarnados, ela pode acontecer num caso de uma benzeção, no caso de um passe, é isso que acontece, né? Que é muito diferente de promessas, como são feitas dessa forma, trabalhos que são cobrados, que tem todo esse intuito muito mais financeiro do que de forma caridosa, como acontece com algumas benzedeiras. Muito bem, obrigado, Gisele, pela participação aqui também hoje conosco. Queremos também agradecer a presença de todos vocês. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas com certeza valeu muito a pena. Quero desejar a todos aí um excelente retorno aos seus lares, com muita paz, aos nossos amigos internautas também, e que Jesus possa nos abençoar a todos nós hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos.